O Donald Trump decidiu que agora vai tributar a China, e o mais interessante é que os Estados Unidos, que tanto pregou o livre mercado, agora vota num presidente que prometeu tributar a China. Você sabe o que isso significa, gente? Isso significa que aquela população lá não está gostando muito da ideia de livre mercado com a China, não. E você sabe por quê? Por causa de uma teoria econômica que chama termos de troca. Durante muito tempo, os Estados Unidos curtiu a vida em cima de mexicanos, curtiu a vida em cima de chineses. Mas diferente do México, onde eles têm controle sobre a imprensa, onde eles conseguem injetar drogas e colocar a população numa depravação humana para controlar a população como escravos por muito tempo, a China se fechou. Enquanto países de terceiro mundo apresentavam Big Brother Brasil para a população, a China ofereceu universidades e formou o maior parque industrial do planeta Terra. Hoje a China é tão competitiva em termos de indústria que se uma pessoa decide montar alguma coisa na China, ela monta com menos de um mês e ela consegue buscar funcionários especializados em todas as áreas e ela consegue, por exemplo, produtos fornecidos na porta da loja. Eu quero montar uma empresa automobilística, eu monto a minha empresa aqui, eu tenho fornecedor de motor aqui, eu tenho fornecedor de porta aqui, fornecedor de parafuso em frente. Sim, a China investiu nessa competitividade e por causa desse nível de competitividade que a China chegou, já não é mais interessante para os Estados Unidos brincar de livre mercado com a China, porque em termos de troca, em termos de comparação competitiva, a China já está passando os Estados Unidos. Nesse sentido, o que o Donald Trump faz? Ele vai começar a tributar os produtos chineses para fazer com que os produtos americanos se tornem competitivos novamente. Afinal de contas, os Estados Unidos já estão devendo para a China quase os Estados Unidos todos. Aí você sabe o que acontece, gente? No mesmo momento em que a China deixa de ser o parceiro dos Estados Unidos, um novo parceiro surge para fazer exatamente o trabalho sujo para a indústria americana. Enquanto os Estados Unidos vão estar produzindo altas tecnologias lá no solo deles, é no Brasil, onde o pré-sal foi vendido e a nossa população está em alto desemprego, que vai começar a acontecer, digamos que, o trabalho pesado do extrativismo. Então, digamos que não é mais negócio para os Estados Unidos brincar de livre mercado com a China, porque a China se tornou muito competitiva. Então, o produto chinês vai ser tributado. Mas eles estão forçando as autoridades brasileiras para abrir livre mercado com o Brasil. E você sabe como funciona esse livre mercado entre Estados Unidos e Brasil? Funciona da seguinte maneira. O brasileiro produz soja, o brasileiro produz minério, o brasileiro produz petróleo. Só que esses produtos são muito baratinhos na balança internacional. Por esse motivo, um brasileiro trabalha 30 dias para produzir o que um americano médio produz em um dia. Enquanto eles estão lá, usando o nosso minério, o nosso café, a nossa soja, para produzir produtos industrializados, o nosso povo está no Brasil trabalhando pesado, ou debaixo de sol para produzir soja, ou seja, por exemplo, em mineradoras, trabalhando em condições subhumanas, porque a partir do momento em que os Estados Unidos começam a fazer livre mercado com o Brasil não vai mais crescer a indústria, porque a indústria brasileira torna-se não competitiva. A partir do momento que o Brasil deixa de fazer negócio com países menores e começa a fazer negócio com países maiores, fica muito difícil para a indústria brasileira competir com a indústria americana. Então eu abro um parênteses e falo com vocês. Por que a geopolítica anterior era melhor pro povo brasileiro? Eu não digo para as empresas que fazem parte do grupo Fiesp, porque elas vendem para fora do mesmo jeito e elas se aproveitam dos baixos salários do brasileiro. Eu digo pro brasileiro, para nós, povo, pessoas comuns. Antigamente o Brasil fazia negócio com Cuba, o Brasil fazia negócio com Venezuela, o Brasil fazia negócio com países da África e muitas pessoas criticam porque o Banco Nacional de Desenvolvimento abria crédito para poder financiar o trabalho de empresas brasileiras no exterior. Só que esse trabalho de empresas brasileiras no exterior estavam aumentando a nossa tecnologia. O Brasil não abria crédito no BNDES para poder vender só produtos agrícolas para o exterior. Muito pelo contrário, empresas brasileiras iam fazer construções no exterior, produtos industrializados brasileiros eram vendidos para países menores. A partir do momento em que o Brasil decide que ele não quer mais brincar de livre mercado com, digamos que, jogadores pequenos, e ele entra no livre mercado para poder brincar com jogadores grandes, ele tem que aceitar participar da ponta da cadeia alimentar.
Os mesmos Estados Unidos que decidiram que não vão mais brincar de livre mercado com a China, porque a China aprendeu a jogar, agora eles querem brincar com o Brasil. Afinal de contas, no Brasil eles controlam a mídia, no Brasil eles controlam toda a imprensa, né? No Brasil eles controlam a mente do brasileiro, que acha que é nada mais nada menos que um americano que nasceu no lugar errado, que veste camisa dos Estados Unidos e sente orgulho de falar que ama os Estados Unidos. Muito obrigado e até mais.